Canal Fabiano França PMC. Fabiano França, PMC. Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos conhecendo um pouco mais sobre gerenciamento da rotina. GROT, o famoso GROT. Tá curioso? Vamos comigo? Vem, que vai ser massa! Gerenciamento da rotina, GROT. Hoje estaremos conhecendo um pouco mais e vamos estruturar nossa aula de hoje em 3 tópicos. Conceitos básicos, como implementar, qual que é o kit e quais são os resultados esperados dessa metodologia. Vamos iniciar o nosso bate-papo sobre gerenciamento da rotina, gestão da rotina, que é inspirado em atividades de um modelo realizado lá em 1990 nas indústrias japonesas. Veio aí o cara, o fundador, que fez fortalecer esse movimento no Brasil, que é o Falcone, Vicente Falcone. Inclusive, a literatura, o livro Gestão da Rotina é um dos mais famosos, olhando aqui no Brasil, né? E até no mundo também, fala sobre esses conceitos. E basicamente, pessoal, é entender qual que é a visão, qual é a missão, quais são as metas e qual é a base, quais são os rituais que eu preciso fazer para garantir que todo o meu plano estratégico esteja sendo cumprido e, lógico, batendo meta, sendo ali uma fábrica, uma empresa rentável dentro do processo. Bom, e o que é importante dentro dessa jornada, dessa caminhada do gestão da rotina? Entender qual é a sua visão de futuro, qual é a sua estratégia, qual é o seu plano estratégico, quais são as suas metas, e aí sim a gente mapeia tudo isso. Qual é o time que vai conduzir os rituais, quem faz parte desse processo, início e fim, toda a sua cadeia, os itens de controle, de verificação. Vamos entender um pouco mais? Abrindo um pouco mais, como medir todo esse processo, KPIs que trarão o resultado, né? Dentro do PQCDSME, né? Produtividade, qualidade, custo, meio ambiente, moral, todos os indicadores que vão te conduzir para o seu futuro. Essa meta ela tem que estar amplificada dentro do seu processo de forma transparente. Quais são as métricas e o memorial de cálculo? Eu vou até deixar um exemplo de um memorial de cálculo bem tranquilo aqui para vocês, falando um pouquinho do OE. Tá aqui para vocês, né? Desse lado aqui, falando um pouco dessa questão de como monitorar e qual é a métrica. Isso você pode utilizar como exemplo para criar todos os memoriais dentro da sua empresa. Quais são os indicadores chave para você garantir a sua estratégia? E aí sim vem um conceito de SDCA e PDCA. O que é isso, Fabiano? O SDCA, estamos falando sobre padrão. Qual é o padrão estabelecido para cada atividade que vai me ajudar a chegar na minha meta, no meu indicador estratégico? Como eu disse antes, é uma estratégia que precisa vir de cima para baixo, mas na prática, quem vai entregar esse processo é a ponta, né? São os operadores, a média liderança, cada um sabendo o seu papel e responsabilidade. O SDCA, ele vem para garantir que você cumpra o seu padrão e melhore ele durante a sua rotina. Quais são os rituais, quais são as reuniões que vão garantir que você consiga fazer o cheque da sua rotina com foco na entrega diária que te ajude a chegar na estratégia desejada. Então, os itens de verificações, o SDCA, ele vai garantir que esse loop saiu do padrão, teve uma perda, né, diária, olhando meus indicadores, eu tive um gap. Esse gap, a pessoa que estava ali, que teve a perda, ela garantiu o padrão? Ela seguiu o padrão estabelecido? É a primeira pergunta que você deve fazer. Se seguiu o padrão, precisamos entender um pouco mais e fazer uma investigação. Se ela não seguiu o padrão ou tem algo que possa inovar ali, então você corrige, você melhora o seu padrão e esse ciclo ele é constante olhando para os padrões. Agora, gap, que é crônico, uma perda crônica, ela deve ser
tratada como um PDCA, né? Desde o checar, do planejar e do agir em relação à perda. Você entender qual é o fenômeno e ter ali uma ferramenta mais parruda, que nesse caso eu estou tratando a perda reativa com o PDCA. E o SDCA, ele está olhando aqui uma perda aqui, ó, diária, para mim, corrigindo o meu padrão de forma simultânea, didática, direta, ali no meu dia a dia. Então a gente tem duas frentes. O SDCA basicamente é o manter, como eu devo manter o meu padrão, e o PDCA ele vem para melhorar. O que eu posso trazer de novas tecnologias, de melhorias dentro desse processo? Então é o famoso PDCA, ele já entra aqui para contribuir no seu gerenciamento da rotina. O GEROT, ele faz toda essa curva. Primeiro, eu preciso restabelecer ali na curva, né? Restaurar minha condição, olhando para o processo, para os meus padrões, para a minha condição, até dos meus equipamentos, de como isso tudo está em sinergia, em sincronismo, para eu começar a pensar em inovação e almejar patamares de alta performance. A base para esse processo são os rituais. Quais são os rituais? Quais são as reuniões? Quais são as atividades chave para me garantir a minha estratégia em linha, os meus indicadores? Então, todo esse critério de como mapear os indicadores, quais são os meus itens de verificação dentro desses indicadores devem ser detalhados no processo de gerenciamento. Toda essa padronização, ela vem desde a descrição do seu negócio. A gente pode criar um farol, que aí o farol ele vem para estruturar como os seus indicadores estratégicos vão descer até o chão de fábrica. O farol ele tem como base trazer realmente o lance do semáforo, né? Se tá verde, estou batendo meta. Amarelo, ponto de atenção. Entro com SDCA ou entro com PDCA. Vermelho, meu querido, vamos lá, vamos ter que mudar a chave, tem que tratar de forma imediata, porque estamos mapeando os indicadores estratégicos dentro desse farol. E em cima do farol, eu venho com o tratamento das perdas. E isso tem que me levar para onde? Para o meu plano futuro, a minha estratégia. Eu tenho que bater meta, eu tenho que ter uma fábrica ou uma empresa rentável, e com isso, a base para isso é o gerenciamento da rotina. A base para se manter todo o processo. E aí tem as metodologias de WCM, TPM, né? Todo gestão de ativo. O gerenciamento da rotina, ele vem para calçar tudo isso. Quais são os rituais, de como a gente vai monitorar, qual é a saúde de execução das suas atividades, qual é a saúde, qual o mindset das pessoas, de como as pessoas estão solucionando seus problemas. Essa é a causa, essa é a grande essência do GEROT. Eu ter claro, todas as pessoas terem claro qual é o objetivo da empresa e qual é o seu papel nessa jornada, através de indicadores que sejam transparentes, né? Indicadores com memorial de cálculo. Eu tenho meus itens que eu preciso verificar, itens de verificação, e eu tenho os meus padrões versus papel e responsabilidade por função. Cara, se você conseguir estabilizar esse processo, meu querido, o sucesso é garantido. O sucesso é garantido, meu guerreiro. Cada um sabendo sua responsabilidade e remando, ó, rumo à estratégia, rumo a bater meta, faca na caveira para cima do processo. E isso vem muito forte o gerenciamento da rotina. E quando eu falo do PDCA, que aí é uma ferramenta para tratar problemas um pouco mais crônicos, pensando já na inovação, tem todo aquele item, né, de checar qual que é o fenômeno, entender as causas raízes desse fenômeno através de uma análise mais profunda e um plano de ação com execução. Então você vai ter o equilíbrio do SDCA, que é o cumprimento padrão, e das ferramentas de inovação que busquem ali o tratamento das perdas, beleza? E aí tem várias ferramentas que podem me ajudar nessa caminhada, como o Pareto, gráfico, histograma, brainstorm, matriz Gucci, análise PM, loop finito. Todas as ferramentas, ela vem para complementar quando eu tenho um tema específico, um problema específico. Então você ali tem o diagnóstico da doença, o seu fenômeno, e você tratar de forma correta, com a medicação correta nesse gap. E é isso que a gente busca no gerenciamento da rotina, que todo esse processo esteja amarrado. Ok, então estruturamos qual é a minha estratégia como empresa. Eu verifiquei
quais são os meus indicadores, quais os rituais e quais são os itens de verificação. A gente começou a mapear ali quais são os padrões estabelecidos por tipo de função e agora entra uma ferramenta poderosa. Eu gostaria de deixar ela aqui estampada, que é o diagrama de Nemoto, que é importante a gente estabelecer da alta liderança até o chão de fábrica, até o time operacional, papel e responsabilidade e cadeia de ajuda. De como cada um deve tratar os seus problemas, né? Desde checar o padrão, que é o papel do supervisor lá embaixo. Cara, eu vou deixar até um tipo aqui, um modelinho de diagrama de Nemoto. Vou deixar aqui para vocês um modelo de diagrama de Nemoto, onde a gente tem ali toda a cadeia, papel e responsabilidades do time operacional, que deve executar o padrão. Basicamente é isso o papel do time operacional. Executar o padrão e detectar a anomalia. O supervisor, cheque do padrão e vir com o PDCA para ajudar o time operacional. O coordenador, o especialista, ter, claro, já uma visão de médio prazo ou até mesmo de longo prazo. E o gerente olhando a longo prazo e batendo um bumbo ali, ó, para chegar na meta diária. Como é que eu tô no cumprimento do padrão, no meu SDCA, no meu PDCA? Como é que eu tô fazendo a gestão de todo esse processo? Então, o diagrama de Nemoto é uma ferramenta poderosa. Anota aí, ó, estude um pouquinho mais, que essa vale a pena até o Fabiano fazer um item específico só para falar um pouco mais sobre o diagrama de Nemoto. O que vocês acham? Deixa no comentário aí se vocês acham válido a gente abrir um pouquinho mais sobre o diagrama de Nemoto. Além do diagrama de Nemoto, a gente precisa ter claro qual é a cadeia de ajuda, como devem vir as informações tanto da alta liderança. Então, quais são os rituais? Reunião mensal de resultado, para entender como é que estão os indicadores, padrões, os nossos padrões estabelecidos, as nossas metas, como estão os itens de verificação, time de coordenação, semanalmente com o time de supervisão, diariamente, time de coordenação fazendo a reunião de produtividade diária para entender como é que está todo esse processo. É SDCA, lembra-se do meu padrão, cumprimento do padrão, checagem, e o PDCA. Saiu alguma coisa crônica fora da curva, tratamento com uma ferramenta mais poderosa. Então a melhoria contínua, ela conversa e calça as outras metodologias para dar mais robustez nesse encontro, nessa jornada de busca de alta performance e principalmente de uma empresa mais rentável, reduzindo ocorrências de segurança, reduzindo defeitos em nosso processo, nos nossos produtos, reduzindo as quantidades de quebra, aumentando a confiabilidade dos meus equipamentos. Então o gerenciamento da rotina, a gestão da rotina vem com muito foco nisso, né? E aí a gente entra numa pegada de entender como deixar um padrão estabelecido para esse processo. Muitas empresas utilizam o kit GEROT, que é realmente esse kit, né? Você padronizar todo esse conceito que eu expliquei para vocês. Desde eu ter ali, claro, quais são as métricas, quais são os meus indicadores, qual é a visão, a missão, os processos, como as áreas elas têm ali um sincronismo entre uma e outra, quais são os rituais que eu preciso cumprir, papel e responsabilidade dentro de cada função, que é extremamente importante, você cobrar o que realmente deve ser feito e a pessoa não desviar do padrão estabelecido, e sim a gente melhorar o nosso padrão. Isso tudo a gente coloca no kit GEROT, né? Então aí tem empresas que utilizam softwares, aplicativos, o Excel, o papel de pão, mas é importante o quê? Que você tenha claro todos esses pacotes e que isso seja agenciado, né, tendo o patrocínio da alta liderança e tendo ali a condução através da área de melhoria contínua, fazendo esse processo de sincronismo e que tudo esteja em sintonia em busca da excelência. É importante de ter uma gestão à vista de todo esse processo, aí pode ser através de quadros de atividades, agora vem a digitalização, ou quadro de atividade feito à mão, ou estabelecer uma rotina de reporte desses indicadores de forma sistêmica através, né, dos intranets da vida. Então tudo isso tem que ter um padrão também de informativo, de gestão à vista dentro desse processo. E contudo, a gente garantir a gestão, né, de quais são as ações de todos esses rituais, todas as reuniões,
com pauta, qual que é o objetivo, qual que é o resultado daquela reunião, quem deve estar na reunião, quem é o responsável por aquela reunião, isso de forma padronizada. Qual que é o dia, qual que é o horário, quando deve entrar, quando deve terminar a reunião, de forma estruturada. E praticamente isso vai trazer uma robustez para o seu processo. E eu preciso entender qual que é a saúde disso tudo. Como é que está acontecendo? As pessoas estão conseguindo ser disciplinadas? Então, a área de melhoria contínua ela vem também para dar essa base. O dono da reunião, dentro desse processo também, ter o feedback de qualidade de execução, de como está caminhando todo esse gerenciamento da rotina. Então, o mapa da governança deve ser estabelecido de forma a ter um link direto com a estratégia e com os indicadores. Então, eu tenho meus indicadores, né? Eu tenho a visão e missão da minha empresa a longo prazo, o que eu preciso cumprir. Eu tenho meus indicadores que precisam estar aqui estruturados. Para calçar esses indicadores, eu preciso ter a minha governança. Quais são os rituais? Aqui que entra o mapa da governança, tendo um link direto com a estratégia. Eu não posso ter reunião ali para o cara falar do jogo do Flamengo, meu querido. Não, o foco, o tempo, hoje dentro da empresa o tempo é muito valioso, gente. Eu não posso ter um desperdício das pessoas e principalmente com foco em resultado. Resultado que tem que ter link com meus indicadores, amarrado com a descrição de cargo, com o tipo de função, com papel e responsabilidade. Para você que gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Estamos finalizando aqui o nosso bloco com foco em gestão da rotina. Se você quer que eu aprofunde mais em algum tema, também deixa aí nos comentários. A gente se vê em breve, hein? Só tá começando a nossa jornada. Vem comigo! Fabiano França, PMC! Canal Fabiano França PMC.